Vamos lá. Bom, então tá, gente. Oficialmente, quarto semestre, hein? Vocês estão com medo do quarto semestre como deveriam estar? Não estão. Porque na época que eu fiz graduação, assim, né, eu me formei em administração na FURG, né? O quarto semestre, ele era assim... não sei dizer o que era o quarto semestre, mas era um terror total, assim. Todo mundo tinha muito medo do quarto. E era feia a coisa mesmo. Essa disciplina mesmo que a gente vai ter aqui de PO, a minha turma entrou com 65 para fazer PO. E a gente saiu 17 na época. 65 saiu 17. Então, tipo, eram uns 40 que não passaram, sabe? Na época era muito assustador esse negócio, assim, de quarto. Agora, no remoto, eu não sei como é que deve estar isso. Vocês podem dizer melhor para mim. Mas na época era feio o rolê. Mas não precisa ter medo, tá, gente? Não tô aqui pra rodar ninguém, não é um papo de assustar ninguém, é só pra conversa furada mesmo. Se vocês já conheciam a fama do quarto semestre, ó, lá ela foi informada, tá tranquilo por enquanto. Mas é porque esse quarto, vocês têm PO, me ajudem a lembrar aí, vocês vão ter PO, vocês vão ter PA agora, né, cara? PA com o mico, é isso, Gustavo? Me ajuda a lembrar do quarto. Pois é, porque eu acho que eles já estão no QSL novo, não tenho certeza. O que vocês vão ter de disciplinas agora, gente, nesse semestre? Vocês sabem? Ele vai abrir, porque que entrou um QSL novo, né? Eu acho que é o quarto que tá. Eu acho que eles já estão todos no QSL novo. Aí mudou tudo, né? Eu não De sei se eles já não estatística tiveram. 2. Mico, eles já não sei se eles já não tiveram no terceiro, eles já estão em marketing. Vocês já conhecem o mico, então? Vocês tiveram o mico no terceiro. Mudou tanto assim esse QSL? Só mudou a ordem um pouco, Zé. Mas, ó, marketing, estatística foi sofrido para mim, pelo menos o professor que me deu na época, né? Eu não tava com o Gustavo. A gente vai ter estatística 2, análise econômico-financeira de empresas, gestão de pessoas, administração de marketing 1 e pesquisa operacional. Ah, tá. Então vocês vão ter marketing 1. Ficou mais difícil, Zé. Gestão de pessoas. Vocês pegaram mais peso difícil, ainda, na real. Ficou mais difícil ainda. E o que será essa análise financeira? É o ADF, análise de demonstrações financeiras? Quem é que dá isso agora? Cunha. O Cunha. Jennifer, sim, vai ficar gravado, tá? Tô só botando conversa fora aqui, esperando mais alguns de vocês chegarem, assim, e pra gente poder conversar oficialmente. Bom, mas então tá, gente. 7-1, vamos lá. Quero dar aí uma boa noite oficial para todo mundo que chegou, para todo mundo que já está na aula. Dizer que, falar o que todo professor fala, né? Mas que eu queria muito que alguns de vocês abrissem as suas câmeras, quem puder. Eu não vou dar bola se está escabelado. Se está nas outras aulas, o pessoal abrir a câmera com a toalha na cabeça, assim, tipo, fingindo que sair do banho. Aí, Vinícius, isso aí. Não tem problema se tá na cozinha fazendo comida, se tá deitado na cama, tirado no sofá. Não tem problema, tá? Mas fica muito mais fácil para mim dar aula e para vocês também, se vocês estão de câmera aberta, tá? E eu vou explicar por quê. Quando vocês abrem a câmera, eu consigo olhar vocês. E quando eu olho vocês, eu sei direcionar a aula de uma forma melhor. Senão eu fico dando uma aula muito, muito crua para vocês, muito técnica. E eu já sei PO, né? Eu não preciso aprender PO de novo. Então é legal que vocês aprendam agora. Então fica aí esse convite, aí, esse chamamento para abrir a câmera. Quem puder abrir a sua câmera vai ser muito bom para mim. Gente, eu ia fazer aqui, não vou, tá? Mas só para vocês verem que eu podia e não vou, para mostrar que eu sou vulgo malvadão, mas não sou malvadão, não. Eu ia fazer vocês se apresentarem, mas eu não vou fazer vocês se apresentarem, vou fazer diferente. Eu vou pôr aqui no chat uma planilha no Google, eu queria que vocês abrissem ela agora, assim, nesse instante, enquanto a gente conversa. Aí vocês colocam para mim aí as informações que a planilha está pedindo, tá? O nome completo de vocês, o nome que vocês gostam de ser chamado, não é o apelido, tá? Não vai me botar aí, sei lá, o Nicolas Cagezinho, que eu não vou chamar vocês de Nicolas Cagezinho. Mas às vezes o cara tem dois nomes e aí prefere que eu chame pelo segundo, ou sei lá, daí eu vou facilitar. E quero saber desde quando vocês estão fazendo administração, então, qual é o ano que vocês começaram a cursar,
qual é o ano que vocês se formam ou que vocês acham que se formam, se Deus assim o permitir. E se vocês começaram algum curso antes, que curso vocês começaram antes? Eu já fiz um pouco de engenharia, já fiz um pouco de letras. Eu queria que vocês falassem para mim um pouco aí de que curso vocês já fizeram. E aí tem duas perguntinhas ali no lado, que é qual lado vocês preferem na administração? Eu quero saber se vocês gostam mais da parte quant, que são cálculos, números, equações, ou se vocês preferem a parte letras, interpretação, parte mais humanas da coisa. Se vocês preferem mais ler ou mais fazer cálculos, tá? Pode colocar ali se prefere uma coisa mais qualitativa ou quantitativa. E a última coluna chama TV Show. Eu quero que vocês me digam qual é a série de TV favorita de vocês. Ou o filme favorito de vocês. Para quê? Para tua tia ameaçar dar spoiler? Exatamente. Para que vocês cheguem aqui e eu diga, vamos abrir a câmera, vou contar quem morre no próximo episódio. Mas vocês vão entender o porquê desse TV Show aí no futuro, tá? Quem já me conhece de alguma forma já sabe por que tá aí esse TV Show. Mas então tá. Eu amo Modern Family. Cara, a Raquel, ela é bipolar, né, Raquel? Porque tu gosta de chorar com Modern Family e gosta de rir aliás, de chorar com This Is Us e rir com Modern Family. Interessante. Equilibra tudo, tem razão. Vamos lá, deixa eu ver o que mais aparece aqui. Olha quanta galera veio da engenharia para cá. Engenharia, sistema de informação. Vamos lá. Vou deixar vocês preenchendo aqui. Olha. E vamos... Gustavo, essa turma tu já conhece de alguma forma? Foram teus... Não? Pessoal novo para ti também? Alguns só pela carinha, pela foto. Pelos corredores da FURG, mas eles foram duas semanas para a FURG, eu acho que só, né? Nem deu tempo para o estômago se acostumar com a Rio. É verdade, né? Vocês só deram um oi para a FURG. Cara, triste isso. Porque a FURG é tão outra vibe estudar na FURG, é tão outra coisa, outra dinâmica, outro ritmo. Tem toda aquela chatice do ir e voltar, com certeza, porém... é outra coisa. É outra. Tu te sente realmente estudando, sabe? É uma outra coisa, diferente. Laila, eu amo Harry Potter. Eu sou apaixonado por Harry Potter. Olha, tem mais gente aqui em Modern Family. Muito bem, tô olhando o que vocês estão preenchendo aqui. Então tá, gente. Vou deixar vocês ir preenchendo isso. E vamos conversando sobre outras coisas, tá? Fazendo algumas combinações e tal. Deixa eu ver quem está aqui na aula hoje. A gente tem presentes. Deixa eu ver. Para ver como é que está o preenchimento. Tem 15, 14 pessoas. Tá faltando gente preencher aí ainda. Quem tá aí. É que tem gente que abre a aula e também vai embora, né? Tem gente. Chegou depois também. Olha só, tem uma planilha aqui, no chat para quem chegou agora. Eu preciso que vá lá preencher as informações na planilha, tá bom? Quem chegou agora vai lá para essa planilha aqui, coloca o nome completo, o nome que gosta de ser chamado, desde quando está estudando na FURG, qual é a previsão de formatura, que curso, se começou algum curso antes, qual lado da administração prefere, se prefere um lado mais quantitativo ou mais qualitativo. A galera está toda aqui para um lado de qualitativo, Gustavo. Será que PO vai ser um sofrimento ou não? E qual é a série que vocês gostam de assistir, tá? E vamos lá. Gente, deixa eu ver, agora tá andando. Acho que chegou mais gente também na planilha, né? Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou dizendo para vocês que eu fiquei muito feliz agora de saber pelo Wagner que a gente já se conhecia, eu não lembrava de já conhecer vocês. Foi numa época muito louca da minha vida, né? Foi na época do casamento e acabou que eu participei muito pouco das aulas com a Lívia ali. Mas deu tudo certo no fim das contas, né? Vocês estão todos aí, que bom. E vai ser um prazer a gente poder conversar um pouco mais e estudar um pouco mais essa disciplina que é pesquisa operacional. Vou dizer para vocês assim, pesquisa operacional é uma disciplina fácil? Não, ela não é. Ela não é uma disciplina fácil, tá? Se fosse, eu falava. Tem disciplinas que eu particularmente considero fáceis. Tem disciplinas que eu considero mais
tu consegue entender de uma forma mais clara, sabe? Mas tem disciplinas que tu vai ter que fazer um esforço um pouco maior para entender. Mas não vou estar aqui fazendo nenhum tipo de terrorismo, tá? E dizer, que não estudar, não vai passar. Isso aí vocês já sabem. E o ritmo quem vai ditar disso é vocês. Qual é o meu papel aqui? O meu papel aqui é fornecer uma ferramenta, uma metodologia de estudos que facilite a vida de vocês e também vocês terem contato com alguns tópicos que eu considero que são mais importantes assim na PO, certo? Bom, dito isso, quero conversar com vocês o seguinte, ó. As nossas aulas, deixa eu ver, tem muita gente na planilha ainda, tem uma galera na planilha ainda. Queria que vocês já estivessem aqui para a gente poder ir conversando. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, tem muita gente. Tá. Mas vamos indo, faz parte. Vocês conseguiram abrir o AVA? Alguém já conseguiu andar um pouco no AVA, olhar ali o plano de ensino, olhar cronograma, olhar ali sobre aquele tópico que eu chamei de sobre a primeira aula e um outro que eu já coloquei de assíncrono? Vocês conseguiram dar uma navegada por cima naquilo ali? Deu tempo? Ou ainda não? Deu uma olhada por cima? Já conseguiu passar o olho, pelo menos, assim? Tá. Eu fiz aquilo ali para dar uma ideia de como é que vai ser o nosso semestre, tá? Como vocês sabem, nosso semestre vai ser síncrono e também assíncrono, então algumas aulas vão ser assim como a gente está tendo, tá? Porque algumas aulas a gente vai ter uns cálculos bem punk, assim. E aí a gente vai para o quadro, para a gente poder resolver juntos. E algumas aulas a gente consegue fazer sentadinho, assim, para dialogar, tá? Mas, então, quando a nossa aula for assíncrona, eu pretendo deixar ela até uma semana antes, um pouco antes, disponível para vocês já irem navegando. Quando a nossa aula for síncrona, for ao vivaço, daí é aqui, nessa mesma sala de Meet, nesse mesmo horário. Alguém já me pediu para passar a aula para as 19h30, tá? Eu não vou passar aula para as 19h30, mas a gente pode colocar essa aula às 19h. Fica melhor para vocês se a gente colocar ela às 19 horas? Fica? Então a gente pode colocar e pode combinar. Nossas aulas, quando elas forem síncronas, a gente faz elas às 19 horas. Eu entro um pouquinho antes, a gente fica batendo um papo até de 10 para 7 até às 7, quem estiver aqui comigo, mas a gente começa oficialmente conteúdos às 7, tá? Eu sou o professor Zépica, então eu sou o Errol Fernando Zépica Pereira Júnior, esse nome comprido. Só é de praxe o professor se apresentar, né? Então, eu sou bacharel em administração pela FURG. Eu sei exatamente o que vocês estão estudando, assim, do ponto de vista do que é ter sido aluno, né, das disciplinas. Eu sou aperfeiçoado em tecnologias da educação, aperfeiçoado em como ensinar à distância. Sou MBA em gestão estratégica de negócios, mestre em administração e estou fazendo doutorado em administração. A minha vibe sempre é um pouco mais de empreendedorismo, assim, dessa ideia de abrir um negócio ou da figura do empreendedor. E essa disciplina que a gente vai trabalhar aqui, ela é uma disciplina super focada no operacional, na questão de como é que faz tomada de decisão baseada em estatística, em números, em quantitativos, dados quantitativos. Então, vai ser um desafio grande para nós, tanto para mim quanto para vocês, claro, né? Mas eu fui orientando, vocês não vão conhecer, acho que não, o professor Longaray. Tu conhecia Gustavo Longaray? Ou ouviu falar da figura? Sim? Ouviram falar assim, né? Ele não está aí, mas ele é muito presente na vida, né? Ele é muito conhecido, vamos dizer assim. O professor Longaray, ele é muito bom em pesquisa operacional, mas muito, muito bom mesmo. E eu fui orientando dele, então eu estou puxando o chapéu dele, assim, e vou tentar passar um pouco daquilo que eu aprendi com ele, e vamos trabalhar alguns materiais dele também, tá? Bom, agora eu vou deixar mesmo aqui quem não preencheu a planilha ainda, preencha. Quem chegou por fim está aqui no WhatsApp. Está aqui nas mensagens o link. Bom, dito isso, então a gente vai trabalhar PO e junto a gente tem o Gustavo Miller, que é o nosso monitor da disciplina,
que vai fingir que sabe PO há um pouco mais de tempo do que vocês. Não é isso, Gustavo? Importante é enganar bem, convencer eles que eu sei. Claro. Então, fala aí um pouquinho de ti, fala um pouquinho do que tá fazendo aí. Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo, estou no 6º semestre de administração. Hoje eu sou estagiário de Sebrae, vim correndo para poder estar aqui com vocês. Tá de crachá, Não, tirei o crachá, mas só que deu tempo. Viu como é bom de enganar? Vocês viram como é bom de enganar sem crachá? Não dá para saber. E qualquer coisa que vocês precisar, eu estou à disposição ali pelo AVA, podem chamar, dúvidas em relação à matéria, as outras matérias também. Eu já aviso vocês, porque eu passei pelo 4º semestre no EAD que nem vocês, no modo virtual, diferente dos época, e é completamente diferente de tudo que vocês viram até agora. Muda muito o que a gente estuda e muda muito também a forma que os professores tratam a gente e abordam as matérias. Vocês vão ver isso. Até o fim do semestre vocês vão lembrar que eu falei isso para vocês. Não é que é mais difícil. Vocês vão precisar, vai ter muito mais atividades e vocês vão precisar de uma organização muito maior que vocês tiveram até agora. Então, não tem nenhuma matéria dada assim para passar. Então, vocês vão ter que se puxar um pouco mais. É bom saber. Eu fui bastante avisado disso e me ajudou bastante. Então, acho legal falar isso para vocês. E como Zé época disse, PO também não é uma matéria fácil. É uma matéria que mistura teoria e matemática, e uma teoria pesada e matemática pesada também. Então, tem que se puxar. Não fazer essa cara, Wagner. No final, tudo dá certo. E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição, podem me chamar. Eu acho que o Gustavo foi muito feliz em falar do 4º semestre dessa perspectiva, porque assim, quando eu fiz ele presencial, ele era um semestre que tu meio que abandonava a vida, sabe? Tu ficava na FURG estudando, tu saía da aula, tu ia estudar, tu chegava mais cedo para estudar e fazer lista de estatística, fazer lista de PO e fazer lista de gestão de pessoas. Até isso era muito louco, assim. Mesmo sendo uma disciplina super qualitativa, uma disciplina que tinha que estudar demais. No remoto, eu não sei, de repente, essa questão de estudar, essa exigência, ela pode ser um pouco diferente. Mas eu acredito, conhecendo os meus colegas, né, e os meus antigos professores, que eles não devem ter aliviado em quantidade. Eles devem avaliar, de repente, em formato, mas em quantidade. Zé, sabe o que acontece muito? Antes do 4º semestre, a gente sabe quais são as matérias que a gente tem que se dedicar mais e quais a gente não precisa se dedicar tanto. E no 4º semestre, tem que se dedicar muito para todas. Essa é a diferença. Vocês vão pegar a vibe, né? Vocês vão ir descobrindo o que vai tomar a atenção de vocês. Gabriel, a planilha está atualizada aqui enquanto vocês mexem para mim. Enquanto tu está mexendo, eu tô vendo aqui, ó. Gabriel Cardoso, Ricker. Cardoso. Cara, Seinfeld, não, tu não gosta, tu gosta de Seinfeld, cara, não acredito, alguém, não, então tu é velho, todo mundo que gosta de Seinfeld é velho, impossível tu não ter muitos anos aí. Mas eu amo Seinfeld. Seinfeld é ótimo. Seinfeld é tipo o que veio antes de Friends, mas vou parar, senão eu vou falar de série e não vou dar aula. Gente, então, primeira coisa importante que eu queria sintetizar com vocês. Quando a nossa aula for síncrona, é nesse link aqui e às 19 horas, beleza? Então, se alguém quiser, não sei como é que vocês estão se organizando, mas se quiser favoritar o link, é esse link que sempre vai ser. E se mudar, eu aviso, mas não vai mudar, tá? Apresentei para vocês o Gustavo. O Gustavo, então, ele é o nosso monitor. Eu acho que uma coisa importante é destacar qual é o papel do monitor, o que o monitor está fazendo aqui, né? O monitor, ele normalmente ele vai conseguir te responder coisas mais rápido que o professor. Então, por exemplo, que data é tal coisa? Às vezes o monitor te responde mais rápido. Ou, onde é que está o material tal? Não sei o que, umas coisas assim, pode te responder. Algumas coisas da própria matéria também pode chegar direto no Gustavo. A gente trabalha muito junto, eu e o Gustavo, assim, a gente tem uma parceria de bastante tempo já, né, Gustavo? Então, a gente é bem parceiro. Não adianta pedir resumo e material pronto um dia antes da prova, que eu não vou... Posso chegar no Gustavo e pedir a cola da prova? Pode, claro que pode. O Gustavo printa e me manda. É sempre isso aí que acontece. Na outra turma aconteceu e foi muito engraçado, a gente achou muito divertido a pessoa pedir material. Rimos muito, rodei todos, foi super legal. Então, acho super recomendado, vocês podem fazer. Porém, não aconselho, tá? Mas aí o Gustavo tá aí também, o que vocês pediram para o Gustavo puder dar uma força, ele vai dar. E o que ele não puder e não conseguir, ele manda para mim e a gente vai conversando e vida que segue, tá?
Outra coisa que eu quero combinar com vocês é o seguinte. Para falar comigo, fala comigo direto por e-mail, tá? Manda um e-mail para mim que eu respondo muito mais rápido do que o Ava. Eu não fico cuidando mensagem no Ava, tá, gente? Então, qualquer coisa, pode ser qualquer coisa mesmo, manda um e-mail para mim que eu respondo vocês. Vou até colocar ele aqui, ó, no bate-papo, zepic.isaac.gmail.com. Isso aqui fica no meu celular. Então, vocês precisando de alguma coisa de mim, mandam um e-mail para ali que eu já vou pegar meu celular e vou responder vocês assim que for possível, tá? Gente, quero falar com vocês, mostrar para vocês um pouquinho do nosso cronograma, tá? Eu sei que alguns de vocês já viram o cronograma, já passaram o olho, já vi ali as visualizações e tal, mas eu quero passar com vocês o cronograma e comentar com vocês o nosso cronograma, comentar as atividades de vocês. Peraí. Aqui. Só me avisem quando se já carregou aí a tela para vocês, se vocês estão vendo a tela. Sim, não? Balança a cabeça aí, ou diz que sim no chat. Se puder dar um zoom maior. Tá. Deve estar pequenininho para ti, peraí. Deve estar no celular, então, é isso? É. Vai ficar menor, né? Peraí. Não é aquilo. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se flui. Cara, eu acho que mais que isso não vai fluir. Deixa eu ver tá bom, melhorou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Vou deixar ela com 135, de repente. Acho que dá um pouquinho. Mas já tá bom, já. Tô tentando facilitar para a vida aí. Eu sei que deve ter mais gente no celular também, né? Eu acho que assim é o que flui, tá, Vinícius? Tá, gente, vamos lá. Qual é o nosso cronograma? O nosso cronograma ele está dividido em 3 partes, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma. A gente vai ter 2 notas, uma nota no primeiro bimestre, uma nota no segundo bimestre, como vocês estão acostumados. Qual é a nossa média? A nossa média é 7, porque a gente tem direito ao exame aqui. Então, quem não tirar os 14, né, somando os 2 bimestres, vai para exame precisando de, sei lá, aí tem que fazer o cálculo do exame lá. Vocês já tiveram disciplinas com a média 7? Ou foi tudo 5 até agora? Maioria 7. Maioria 7? Então vocês estão em casa. Então, nossa média 7, 2 momentos de nota, né? E a gente tendo direito ao exame. Então, a nossa primeira parte, que eu estou chamando de primeira parte, ela vai até 2 dias antes do recesso, que é o dia 20 de dezembro. Tá? Então, a gente fecha a primeira parte no dia 20 de dezembro, aí entra o recesso do dia 23 de dezembro até janeiro, e voltamos para a nossa segunda parte da avaliação. A primeira parte é o primeiro bimestre, é onde a gente fecha. Tá? Então, vai ter uma avaliação que vai cair os conteúdos da aula de teoria matemática, história da PO, conceitos básicos de PO, definição e modelagem. Então, 4 conteúdos, a gente faz a prova e fechamos o bimestre. Depois a gente vai para o segundo bimestre e como é que a gente vai fazer? Segundo bimestre a gente volta do recesso. Se vocês quiserem mandar presente para mim no Natal, para ver se eu alivio a segunda parte, depois eu mando o meu endereço, ou de repente só o meu Pix também, se vocês quiserem, tá tranquilo, eu não fico fazendo exigência aí. Mas, brincadeiras à parte, a gente vai para a segunda parte da disciplina, que vai ter modelos matemáticos, teoria dos jogos, teoria das filas, a gente faz uma outra avaliação. Depois a gente vai para o Simplex, que aqui é o cão, o Simplex é o cão, vocês vão ver isso, que é uma aula muito importante, eu diria para que se alguém quiser faltar a aula, não falte essa, tá? Para a gente fazer o Simplex juntos. E depois a gente vai ter uma aula de seminários aí de vocês e fechamos com o encerramento e depois a segunda prova. Então, primeiro bimestre, uma prova. Segundo bimestre, a gente tem podcast, seminários e prova. Ah, professor, por que isso? Por que no primeiro bimestre só tem uma avaliação e no segundo tem
3 avaliações, porque o Simplex é para matar o cara, entendeu? Então eu tô dando uma chance aí de vocês garantirem a nota antes de chegar na prova, tá bom? Aproveitem. Tô dando uma chance de vocês conseguirem garantir 5 pontos entre o podcast e o seminário, para quando chegar na prova não ficar tão dependente da nota. Gustavo tá aí ainda? Então, sim. Gustavo, eu tenho que humanizar o fator. Eu não tô falando bobagem, né? Tipo, o Simplex é meio Não, pra é matar difícil. no É sofrimento. difícil. É muita Então, álgebra, é muita manipulação, é muito sinalzinho. pânico. Tudo contas simples, só que são muitas contas simples e, assim, uma conta dá 2 páginas. Por isso que eu quero que vocês se orientem no formato que eu tô preparando para vocês, tá, gente? Essa é a ideia. Deixa eu falar com vocês agora com relação às avaliações. Como é que vai funcionar as avaliações, tá? No primeiro bimestre, a gente tem aí uma prova, tá? Que vale 10 pontos. A avaliação única, uma prova valendo 10 pontos. Quando é que a gente faz essa prova? Essa prova, ela vai ficar disponível para vocês fazerem do período do dia 15 de dezembro ao dia 21 de dezembro. Então, quando quiser entrar e fazer a prova, vai lá e faz a prova sem estresse, tá? Porém, quando abrir essa prova, vocês têm 3 horas para responder e o sistema fecha. Acho que vocês já estão acostumados com esse formato de prova, né? Só tem que se organizar para não perder a data da prova. Gente, não tem rolê comigo na relação da data da prova, tá? Tipo assim, tem do dia 15 ao dia 21. Não vai acontecer contigo problema no dia 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Tu tem uma semana para fazer. Aí, claro, se deixar para o último dia e der algum BO, pô, tu teve todos os outros 6 para fazer, sabe? Então, vamos se organizar com isso, tá? Professor, essa prova, ela é em dupla com consulta? Não, mas vocês vão fazer, e tá tudo certo, tá? Não tem problema. Vocês podem se ajudar, vocês podem se organizar, mas fiquem atentos que eu fui aluno há pouco tempo e eu sei pegar cola. Vamos combinar assim? Teve gente que, tipo, tomou um zerão na outra avaliação, na outra bimestre, porque eu vi que a cola tava descarada. Então, pelo menos enfeitem, tá? Pelo menos tentem me enganar, vamos tentar fingir, pelo menos, tá? Não fica igualzinho, porque daí é feio. Não colhem. Eu pego, cara, eu tenho um olho clínico para cola, tá? Mas isso aí. Vou dar uma dica para vocês. Se com algum professor funcionou, eu já fui monitor de época em outras matérias, com algum professor funcionou algum dia copiar e colar o que está no Google, vocês vão zerar a prova dele. Eu zero real, cara. Eu zero real. Só para vocês terem noção, assim, tipo, não vou fazer isso, entendeu? Teve gente que tomou um sacode mesmo, mas assim, deixa eu falar por quê. Não é porque eu sou mal, porque eu sou vulgo malvadão. Não é isso. É porque, cara, tem colega aí que tá se esforçando, tá estudando, tem gente que tá trabalhando o dia inteiro, que tá tomando pau no trabalho, tá chegando em casa, cansado, aí vai fazer a prova, aí presta a estudar, ou aí tira uma dúvida com um colega. Aí vem o outro e me dá uma resposta do Google. Não é o mesmo esforço, não é o mesmo corre, entendeu? E eu vou valorizar o cara que tá correndo atrás. E essa primeira prova tem pouco conteúdo e um conteúdo fácil, então aproveitem para tirar uma nota alta, que a outra vai ser bem mais complicada. A outra é xaropagem, tá? A outra eu garanto que é xaropagem mesmo. Então aproveitem, a moral é essa, tá? Do dia 15 ao dia 21, período para fazer até 23h59 e tem 3 horas para fechar essa prova depois que abrir, tá? O sistema fecha automático. Com relação ao nosso segundo bimestre, tá? A gente vai ter uma avaliação chamada podcast. Vocês já fizeram podcast para algum professor? Já? Tem um ok ou não aí? Vocês tá, para a professora Lara no primeiro semestre. No primeiro, vocês fizeram? Isso. Você está muito turma diferente, de repente, Vinícius? Vocês não estavam na mesma? Vinícius, antes tinha a turma A e B. Ah, tá. Vocês estão misturados agora. Professor, no primeiro semestre, né? Tinha A e a B, agora juntaram. Entendi. É porque rodou muita gente, provavelmente, para todo mundo aqui. Deve ter juntado só por causa disso. Não? Não sei como é que fizeram isso. Porque acharam melhor no sistema online que as turmas estivessem todas juntas. Provável que é porque não tem espaço na sala também, né? Bom, vamos lá. Gente, podcast, qual é a ideia do podcast, tá? A ideia é que vocês vão se juntar
em grupos aí de 2 ou 3 pessoas, isso a gente pode amadurecer. E vão produzir e postar um podcast para mim na plataforma, no Ava, tá? Esse podcast ele vai ter aí um período, se a gente combina melhor, mas vai ter um período de uns 10 minutos, mais ou menos, ou menos, ou mais. A gente pode dialogar e pode ver o que é melhor sobre algumas temáticas de pesquisa operacional. Então, eu vou dar alguns temas para vocês de pesquisa operacional, eu vou dar alguns artigos, de repente, e vocês vão ler esses artigos e vão elaborar algumas perguntas sobre esse artigo e vão responder elas, entendeu? Mas não é nada assim, qual é a resposta certa? Não vai chegar lá o Wagner e perguntar: Gustavo, o que Longaray 2013 quer dizer com modelo matemático? Aí o Gustavo vai pegar: o Longaray 2013 afirma que modelo matemático é a otimização. Não é isso, entendeu? É mais uma ideia de pegar uma coisa emergente e conversar, bater um papo, tá? Bater um papo sobre o que vocês estão estudando. Então, sei lá, vai pegar um tema aí, os executivos usam pesquisa operacional nas empresas. Tá aí um tema legal de se fazer podcast. Achar alguma coisa e ver. Gustavo, tu viu a pesquisa do fulano de tal que os executivos não usam? Por que tu acha que não usa? Daí o Gustavo vai dizer, eu acho que eles não usam, porque, sei lá, é meio difícil, e eles não sabem operacionalizar. E aí vocês vão fazer um papo super fluido, entendeu? Sobre o assunto. Pode botar uma trilha sonora, fazer um negócio mais enfeitado. Pode ser no formato que vocês quiserem. No formato que vocês quiserem. No semestre passado, alguns colegas já fizeram. Eu vou até mandar para vocês aqui. Vou mandar para vocês aqui no... Peraí. Vou mandar para vocês uma playlist aqui uma playlist do Spotify. Podia ser, né? Mas eu acabei botando no YouTube mesmo, que fica mais fácil. Para vocês verem, se alguém quiser já ir olhando qual é o formato do podcast, como é que é. Alguns colegas de vocês fizeram podcast nas turmas das engenharias e ciências contábeis semestre passado, e aí vocês já podem ir olhando, se quiser ver qual é o formato que eles usaram. Aqui tem acho que uns 4 podcasts. Peraí, isso aqui. Aqui, ó. Vocês têm aí essa playlist, tá? Se alguém quiser pegar ela e olhar com calma depois, aí tem 4 podcasts ou 3 podcasts do Rafa, dos colegas de vocês aí, que eles fizeram e vocês podem ver qual foi o formato que eles usaram. Nessa playlist tem 3 podcasts bem diferentes uns dos outros. Tem um grandão, tem um já mais curtinho, tem um com música, tem um só falado. Então vocês vão ver que o formato ele é aí de vocês, tá? Mas também quando chegar mais perto, eu vou colocar toda uma orientação formal de como é que faz o podcast, sugestão, tá? O que eu quero combinar com vocês desde agora? Esse podcast é para ser postado entre o dia 22 e 28 de janeiro, no mesmo formato que a prova, tá? Entre o dia 22 e 28 fica aberto, vocês vão lá e postam e tudo certo. Eu vou separar alguns temas para vocês e vou entregar para vocês no início de janeiro, tá? Vou separar e vou dizer, tá aqui alguns artigos. Se vocês já quiserem ir procurando umas coisas no Google Scholar e ver, esse artigo me interessou, esse tema me interessou, vocês podem mandar para mim por e-mail e dizer, professor, gostei desse artigo, posso fazer meu podcast sobre isso? Aí eu passo o olho e já libero para vocês irem fazendo e lendo, enfim. Eu tô falando isso, eu sei que a maioria de vocês vai fazer um dia antes da entrega, mas eu também sei que tem gente aqui que toma Rivotril para se acalmar de tão nervoso e ansioso que é. Para esses, vocês podem se adiantar, entendeu? E tá tudo certo, tá? Então, podem procurar materiais sobre pesquisa operacional, mas procurem no Google Scholar, tá? Não procura no Google direto, que aí não vai fluir. Tem que ser no Google Scholar, tá bom? E aí, essa atividade, então, essa avaliação vale 2,5 pontos. Depois a gente vai ter outras aulas, seminário. A ideia do seminário é praticamente a mesma coisa que o podcast, tá? Então, eu vou separar alguns artigos que vão ser os mesmos artigos do podcast, vocês não vão poder fazer com o mesmo, tá? Então, a dupla que escolheu o artigo 1 para fazer o podcast não pode fazer o seminário também sobre o artigo 1, vai ter que pegar alguma outra coisa.
Então, se vocês quiserem já ir escolhendo artigos para esse seminário que é lá em fevereiro e me mandando, vocês podem e tá tudo certo, tá? Essa turma de vocês tem aí, se não me engano, umas 40 pessoas, eu acho, se eu não estou enganado. Então, eu acho que o bom mesmo era que a gente trabalhasse em grupos de até 4 pessoas. Porém, vocês decidem também junto comigo. Vocês preferem isso, grupos de até 4 pessoas, ou vocês preferem que eu coloque isso aí em dupla, por exemplo? O que vocês preferem? Decidam a vida de vocês aí. Em dupla ou em até 4 pessoas? Tanto podcast quanto seminário. Gente, se pronunciem aí, pelo menos no bate-papo, ou sei lá. Vocês preferem individual, né? Tá todo mundo em silêncio, então concordam. Beleza, individual, então. Dá, Gabriel, dá. É só pra gente poder ir se organizando, tá? E pensando no que vai ser depois. Mas eu queria ter uma noção, porque se a gente for colocar grupos menores, eu preciso colocar mais uma aula de seminários, entendeu? Mas eu já vi que vocês estão até indo para até 5, tá? Então eu vou deixar assim. Seminários. Então, o que eu quero firmar na mente de vocês com relação aos seminários? Tem tempo, isso aqui é para depois, mas se alguém já quiser ir fazendo aí o seu grupo e achando o seu artigo, mandando para mim por e-mail, eu já vou validando e vou deixando vocês irem fazendo isso com calma, tá bom? E por fim, a nossa prova final, né, com os conteúdos de toda essa parte 2 e 3. E aí a gente fecha a nota. A prova final vai ser do dia 17 ao dia 23 de fevereiro. E aí encerra. Para quem passou, beijo, me liga. Para quem não passou, volta e faz o exame. Tá, gente? Esse é o nosso cronograma. Mais ou menos. Uma coisa importante. Aí eu quero coisas assim, muito importantes. Essa aula de teoria dos jogos, ó, que é uma aula que vai acontecer no dia 10 de janeiro. Deixa eu até pintar ela aqui. Pintar ela de rosa. Essa aula de teoria dos jogos, a gente vai ter uma atividade que é importante que vocês estejam na sala, tá? Então, eu sei que nem todo mundo, às vezes, não vai conseguir, vai ficar mais pelo assíncrono, mas eu vou puxar um pouco vocês para estarem nessa aula de teoria dos jogos. Vou pedir para vocês se organizarem um pouco mais para estarem mesmo nessa aula de teoria dos jogos. Por quê, professor? Não vou penalizar ninguém que não esteja, tá? Mas posso beneficiar quem tiver. Vamos combinar assim? Quem estiver na aula pode ser que se dê bem, vamos dizer assim. Então, vou fazer esse esforço aí de teoria dos jogos. Tá. Agora vamos voltar e vamos falar um pouco dos conteúdos, do que a gente vai falar, né, em PO esse semestre. A gente vai trabalhar a pesquisa operacional em 3 livros, tá? Vocês não precisam ter os livros, óbvio, né? Não sou pirado de falar isso para vocês. Mas eu vou apresentar para vocês. A gente vai trabalhar pesquisa operacional nesse livro aqui, que é um livro do Abensur, não sei se dá para ver, tá? Que é um livro Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia de Produção. Esse livro. Nós vamos trabalhar alguns capítulos desse livro aqui do Abensur, tá? Nós vamos trabalhar alguma coisa também nesse livro aqui do Bronson, tá? Esse Pesquisa Operacional aqui do Richard Bronson, ó. Esse livro aqui é um livro bem antigão, eu não sei se dá para achar ele em PDF na internet ou coisa parecida, mas são conteúdos que a gente vai usar. E a gente vai usar, mas vai usar pra caramba, esse livro aqui, Introdução à Pesquisa Operacional, do professor André Andrade Longaray, tá? Esse livro aqui, nós vamos usar ele mesmo, nós vamos usar o capítulo, acho que, olha, esse livro tem 9 capítulos, acho que a gente vai usar 6 dele. Então, é um livro que, claro, de novo, né, gente, eu vou escanear, eu vou disponibilizar os PDFs para vocês, e não precisa se preocupar com isso. Mas, quem quiser, eu não sei, eu na época eu gostava de comprar livros que ia usar demais, porque eu gostava de riscar nos livros. Então, vocês vão receber PDFs com os meus riscos, entendeu? Os PDFs de vocês vão ser assim, ó. E não posso fazer nada por vocês. Mas... Se alguém quiser e se alguém achar PDF na mão, mas se alguém por alguma razão quiser ir atrás de pegar esse livro lá na biblioteca da FURG, a biblioteca da FURG já está entregando livros e ele tem vários exemplares.
dá para pegar e ir renovando ele. E se tiver algum mais maluco, tipo eu, alguém mais Caxias, assim, que pense futuramente fazer um mestrado, ou que pense numa carreira acadêmica a longo prazo, dá para pensar em comprar o livro e já ir montando a sua biblioteca particular de assuntos da administração. Tá? Eles salvam no futuro, quando saírem as provas do mestrado. Então, esse aqui basicamente é o nosso livro base da disciplina, certo? Gente, e sobre as nossas aulas, o que a gente vai falar? Primeiro, essa aqui é na aula que a gente está agora, apresentação, blá, 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 combinações do semestre. Aí semana que vem, cara, semana que vem já pá, o feriado. Vai ser muito louco esse semestre, porque a gente vai ter aula assim, ó, por telegrama, por carta, né? Então, aula hoje, semana que vem, feriado. Aí, na outra semana, no dia 22 de novembro, tem a aula de teoria matemática. O que é teoria matemática? Alguém lembra de teoria matemática da administração? Alguém lembra disso? Em TGA, Teoria Geral da Administração? Deixa eu perguntar tudo de novo. Vocês tiveram teorias da administração e teorias organizacionais, certo? Quem deu teorias da administração para vocês? A Suzana. Ah, a Suzana Malta, um dos grandes amores da minha vida, assim, como professora. Ela é muito legal. E teorias da organização, TO. O Bauer. Outro que é amorzinho, assim, total. Então, vocês tiveram TO e TA com 2 bons professores. Então, vocês podem não lembrar do que eu estou falando, mas com certeza eles passaram isso para vocês. Teoria matemática da administração é aquela teoria que introduz algumas ideias quantitativas na administração. Vamos voltar, vamos tentar lembrar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos tentar lembrar. A gente começa a administração com Taylor, Fayol, aquela coisa bem mecanizada, depois aquela coisa bem estruturalista, né? Aí a gente tem a escola das relações humanas, a gente tem com relações humanas com Elton Mayo, com a Mary Follett. Aí a gente, depois de relações humanas, a gente tem aí burocracia com o Weber. Estão lembrando? Faz sentido essas coisas para vocês? Tem burocracia com o Weber, tem estruturalismo com Etzioni. Depois que a gente tem essas teorias que são teorias mais fundamentais, eu diria assim, a gente também vai ter aí teoria. A gente vai ter algumas teorias que não são tão lembradas, elas não são tão fáceis de lembrar. Que é a teoria a própria teoria matemática da administração, uma teoria mais difícil de ser lembrada, ou a teoria do behaviorismo, a gente não lembra tanto dela, a gente fica mais com a teoria das escolas das relações humanas na mente, e a gente não lembra de behaviorismo, mas é aquela teoria do Simon, teoria de tomada de decisão, teoria do desenvolvimento organizacional e tudo mais. Outra teoria que a gente vai, depois do behaviorismo, para a teoria sistêmica, se vocês lembram do Bertalanffy, entrada, processamento, saída, transformação, sistemas abertos, sistemas fechados. Saímos do Bertalanffy, a gente entra em teorias que não são tão claras, porque não tem tanto exponente assim, mas que são teorias muito importantes. Por exemplo, a teoria de tecnologia da informação, aquela teoria da cibernética, dos dados, informação. Peraí, dado, informação, esqueci. Dado, informação, tomada de decisão, o receptor recebe por um formato, lê e passa por outro. É aquela teoria da informação, tá? Que vocês vão voltar a estudar isso, acredito que no próximo semestre com o Lunardi. Eu acho que está no 5º TI, tá? Depois a gente também estudou a teoria aí dentro de teoria das organizações com o Bauer, estudou teoria contingencial. Vocês lembram disso? Teoria da contingência, teoria das escolas ambientais, da dependência de recursos, aquelas teorias que basicamente tudo depende do ambiente, depende das pessoas, depende... Estão lembrados? Estou clareando um pouco as ideias de vocês, né? E aí a gente tem no meio desse caminho a teoria matemática. A teoria matemática, ela não é uma teoria que fica muito clara, porque a gente tem muita coisa junto com ela acontecendo. Mas é uma teoria que vem bem daquela época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando começa a se usar modelos matemáticos para tomada de decisão. Então, começa a se pensar o processo decisório do Simon, do Herbert Simon,
A gente viu o Simon com behaviorismo, acho que o Wagner que sacudiu a cabeça assim. Então ele fala de tomada de decisão. Quem é o tomador de decisão e por que o tomador de decisão ele tem vieses? Deixa eu fechar isso aqui, peraí. Não precisa ficar isso aqui. Assim eu olho vocês melhor. Bom, quando a gente fala de Simon e a gente fala de behaviorismo, a gente fala de tomada de decisão. Tomada de decisão é aquela ideia de alguém toma uma decisão, a estratégia acontece dentro da cabeça de alguém. E o administrador, ele é um grande tomador de decisão. Só que ele tem os seus vieses, ele tem as suas características pessoais, que isso influencia na decisão que ele toma. Então, se ele é um cara muito bonzinho, muitas vezes uma decisão dele vai procurar beneficiar e outras pessoas, não necessariamente vai ser uma decisão mais otimizada. Ou se ele é um cara muito tecnicista, ele muitas vezes vai tomar decisões que beneficiem a organização e o lucro, mas ele não vai tomar decisões que beneficiem muitas vezes os colaboradores. São esses dois aspectos da coisa, né? Maximização de lucro e não pensar nas pessoas, ou pensar nas pessoas e entregar um pouco do lucro nisso aí. A teoria matemática, ela vem bem nessa vertente da maximização dos lucros, da maximização dos resultados, da maximização dos processos. Então, ela vem lá da Segunda Guerra Mundial, quando se tinha que ter uma ferramenta, um formato específico de fazer as coisas chegarem na guerra. Deixa eu perguntar, alguém aqui curte essa parte da história? Curte história de Segunda Guerra Mundial? Alguém aqui já leu alguma coisa? Ou gosta de ver, sei lá, aquelas séries de Segunda Guerra, filmes de Segunda Guerra? Alguém já viu Band of Brothers, por exemplo, que fala do dia D? Tô pensando em filmes agora, me perdi em vários, assim. Mas tem um monte de conteúdo de Segunda Guerra Mundial, ainda fascina muita gente, né? Eu, particularmente, gosto demais de história da Segunda Guerra. Até porque eu esqueci de falar que eu também sou licenciado em História, né? Eu sou historiador. Eu me esqueço porque eu concluí esse semestre, então perdoem, assim. Mas também sou isso. Então, a Segunda Guerra... Isso, doutor, foi isso mesmo, Gabriel. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela causa esse fascínio. O que muda da Primeira Guerra para a Segunda Guerra? Olha, eu estou até entrando na aula, né? Coisa que eu não pretendia, mas vamos lá. A Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra de trincheiras. Ela foi uma guerra que as pessoas se encolhiam atrás de buracos e atiravam por cima, né? Então, ficava ali alguns metros de distância um do outro, o cara pegava, levantava a arma e atirava. Daqui a pouco, quando o cara levantasse da trincheira, pegava dele e ele matava. Era uma guerra muito mano a mano, entendeu? A Segunda Guerra Mundial já é uma guerra que acontece 20 anos depois, sabe? Então, já tem envolvido aí tecnologia de avião, já tem envolvido aí uma tecnologia da biotecnologia, de bombas químicas e várias coisas envolvidas. O que acontece? O contingente de guerra, ele era muito maior, ele era muito diferente. E qual era a grande dificuldade? A grande dificuldade é que a guerra se concentrava parte da Alemanha. Ficava ali naquela coisa Alemanha-Rússia, sabe, naquela circunferência, porque o Hitler, bem louco, ele queria anexar tudo. Então os países eles iam para a volta da Alemanha para não permitir o anexar, ou para não permitir que acontecesse, né, as vontades do Hitler, aquela coisa toda. Só que estava muito distante dos países de origem deles. Então, o maior problema da Segunda Guerra Mundial foi operacionalizar o campo de guerra em duas coisas. A primeira, a questão de logística, de alimentação, tá? A primeira questão é a questão de alimentação. Como é que tu faz o cara que está lá a léguas de distância de ti comer no campo de guerra? Tu faz a comida sair de algum lugar e chegar até ele. Hoje, como é que vocês imaginam isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que vocês imaginam que... Imagina uma guerra, tá? Como é que a comida vai chegar nos caras do campo de guerra? Pode falar qualquer coisa, qualquer bobagem. Mas, por favor, fale alguma coisa. Como é que a comida chega para esses caras? Avião. Drone, ótimo, avião, drone, perfeito. Não é uma coisa que parece um transporte marítimo também. É uma coisa que, tipo, tá, beleza, vai pegar a comida de um lugar e vai levar para lá, tá tudo certo. Só agora tenta voltar no tempo e pensar isso em 1940. Como é que tu faz uma grande quantidade de comida muito pesada e perecível chegar no cara que está lá no outro lado do país?
E para fazer isso, precisa ainda passar pela linha de batalha do inimigo. Que se descobrisse que aquilo ali era um caminhão vamos pensar assim, um caminhão levando comida para o outro lado, e aí o inimigo descobre que é um caminhão de comida. O que ele fazia? Queimava o caminhão e matava o cara que estava conduzindo. Não vou deixar a comida chegar lá. Então, o grande problema da Segunda Guerra Mundial foi a questão de logística. Vencia ali nos campos de batalha quem tinha uma logística de distribuição melhor para conseguir alimentar os seus soldados. Para ter essa logística, se desenvolveu uma coisa chamada o quê? Que vocês acham que chamava coisa? Vou dar uma dica. Chamada pesquisa operacional. A pesquisa operacional, ela vem justamente fazendo isso, pesquisando as operações. Então, ela vai mapear os territórios, vai pensar quais são as melhores estradas de chão, qual é o melhor acesso marítimo. É melhor ir por uma malha ferroviária, é melhor ir por uma malha rodoviária, qual é o melhor formato de transporte para que os alimentos cheguem condicionados no melhor espaço, na melhor quantidade e com o seu devida conservação. Não esqueçam que o Ford carro, aquele carro preto, um dos primeiros que saiu, é de 1914. E a gente está falando de algo que aconteceu em 1939, 1940, 15 anos depois do lançamento do carro. Então, assim, era uma coisa que tinha gente que nem sabia dirigir carro. Que a gente olhava o carro e dizia, que bicho é esse exatamente, entendeu? Então, toda essa questão da pesquisa operacional, ela vem na questão da logística. Ao mesmo tempo que ela é uma guerra extremamente tecnológica. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Ao mesmo tempo que ela é uma guerra extremamente tecnológica, então ela é uma guerra que precisa entender como é que vai vir um avião, né? Um avião para largar uma bomba, sei lá, em Londres. Como é que eu vou saber que aquele avião é inimigo ou que ele é meu avião? É avião britânico, por exemplo. Não tinha como saber, não tinha um GPS e um radar de informações. Então tinha uma coisa chamada pesquisa operacional. O cara lá de cima monitorava os aviões e passava um fio assim por telefone para quem estava lá embaixo dizer: está se aproximando um avião a 10 quilômetros, esse avião é inimigo? Aí a pessoa lá olhava aquilo ali e, é inimigo. Então se é inimigo, abate. Aí abatia o avião. Ou não é inimigo, então deixa passar. A mesma coisa com os submarinos, os navios. Vocês já ouviram falar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Alguém já ouviu falar disso? O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Só que o Brasil foi responsável pelo maior vexame mundial na guerra. Como é que isso não é surpreendente, né? Mas, enfim, os brasileiros foram para a guerra, chegaram lá e escutaram um barulho e pensaram, cara, isso é um submarino, vamos matar, é um submarino inimigo. Subiram no lugar mais alto que eles conseguiram e dispararam todas as armas contra aquele espaço para matar o submarino, porque não era aliado, né? Depois de um tempo começou a subir, era cadáver de peixe, de golfinho, entendeu? Eles mataram todos os golfinhos da região achando que era um submarino. Isso é uma coisa assim, que é uma piada mundial, não para os golfinhos, né, que morreram pobrezinhos, mas é uma piada mundial para o Brasil e a sua força de guerra que não tinha. O que faltava nisso aí? Vou dar uma super dica para vocês. Faltava pesquisa operacional. Porque se alguém conseguisse dizer que aquele submarino não era inimigo, ou que era um golfinho, por exemplo, não se matavam os bichos, entendeu? Então, tinha que entender quais eram os artefatos, esses veículos, sejam eles aéreos, marítimos, enfim, se eles eram inimigos ou não, qual é a localização deles e conseguir levar comida para as tropas. Surge, então, a pesquisa operacional. Aí surgem os maquinários, surgem os fios, surge tudo, certo? Isso vai vir para... Quando a guerra termina, né, isso vem para teorias da administração. Aí a gestão, a gerência, né, dos espaços, vai olhar, não, mas isso aqui é muito importante, isso aqui é muito certo, tá? Gabriel, ceticismo... Não entendi o que tu falou. Ceticismo e pesquisa operacional. Mas aí, então, isso é muito certo, tá? A gerência olha, mas não é que é vantajoso tu estudar o caminho de entrega de alguma coisa? Tu consegue reduzir custo? Tu consegue entregar melhor? Vamos pegar um pouco de logística e trazer para a empresa. Mas não é que é vantajoso saber qual é a posição do inimigo, o que ele está fazendo para atacar antes?
traz isso para a empresa, vamos trabalhar isso no formato de competição. E aí, então, surge a chamada teoria matemática da administração, que vai vir junto com o computador, com o desenho do computador, do Wiener. Teve alguém aqui que falou que estudou um pouco de sistema de informação, né? Alguém fez um pouco de sistema de informação antes. Com certeza estudou cibernético, estudou o Wiener, estudou aí o formato. Deixa eu ver, teve gente que fez engenharia também. Com certeza vocês andaram por lá. E aí vem o computador vem nesse formato para auxiliar a tomada de decisão, e aí todas as decisões, aí mistura as ideias do Wiener com o computador, as ideias da guerra que surgiram, como é que tu adapta para adotar em outras coisas, as ideias do Simon de processo de tomada de decisão, que o Simon vai dizer o quê? Quem toma a decisão é uma pessoa, e essa pessoa tem vieses. Se essa pessoa tem vieses, eu preciso neutralizar os vieses da cabeça dela. Como é que eu neutralizo? Quantitativamente através da pesquisa operacional. E a teoria de jogos, que a gente vai estudar um pouco mais. Vocês lembram da teoria de jogos em economia? Alguém falou que gostava de economia. Que tem dois prisioneiros, um em cada lado, aí se um coopera e o outro coopera, os dois saem antes da cadeia. Se um coopera e o outro não coopera, o que cooperou vai livre e o outro fica preso para sempre. Vocês lembram disso? Da teoria de jogos? Não? Mas a gente vai ver isso de novo, não tem problema. Então os caras vão ter um monte de artefato na mão, um monte de coisa que precisa gerenciar essa quantidade enorme de informações. Surge a pesquisa operacional e dentro da pesquisa operacional surge a logística, que é o que a gente vai estudar no próximo semestre, que está no quinto semestre, a logística. Então, PO e logística. Teoria matemática é essa teoria, então, de ferramentas quantitativas para tomada de decisão. Professor, não lembro de nada disso. Acho que é bem isso que vocês estão na mente, né? Não lembro disso, se estudei. Sem problemas. A nossa primeira aula é uma aula de teoria matemática que já está na plataforma para vocês, tá? Então, eu vou chegar lá e eu vou falar sobre isso na sequência. Vou mostrar essa aula para vocês e vou dar o caminho para chegar nela. Mas eu queria dizer onde é que PO está inserido. PO está inserido nessa teoria matemática da administração, que é uma das teorias gerais da administração. No dia 22 de novembro, então, é a nossa aula assíncrona. Ela não é ao vivo. Ela é uma aula para ser assistida em casa de pantufa. Não que vocês assistam as aulas ao vivo sem pantufa, vocês também assistem de pantufa. Mas nas aulas ao vivo precisa pentear o cabelo, né? Nas assíncronas não precisa. Então vocês vão assistir elas em formato assíncrono. Precisa ler alguma coisa para essa aula, professor? Não necessariamente, tá? Mas eu deixei o material lá para vocês, quem quiser acompanhar toda a literatura e salvar, vai estar lá o material na plataforma já. Depois a gente vai para a aula de História da Pesquisa Operacional, que daí a gente vai entrar, a gente vai esmiuçar a pesquisa operacional e entender, então, todo o movimento que aconteceu da guerra para dentro da empresa, tá? E aí, para essa História da Pesquisa Operacional, a gente vai trabalhar com um capítulo de um artigo, uma monografia, eu acho que eu vou disponibilizar para vocês, que é a monografia do Chaves, e um capítulo do Abensur, que é esse livro aqui. E aí eu coloco na plataforma também para vocês, tá? No dia 6 de dezembro, a gente tem a nossa aula de conceitos básicos da pesquisa operacional. E aí começa a entornar um pouco, assim, né? Que aí a gente vai começar a entender o que é um princípio de modelagem, o que é um problema, o que é uma solução dentro de pesquisa sobre o problema, como é que tu resolve esses problemas. Todos esses conceitos iniciais, todos esses conceitos iniciais de modelagem, de restrições. Tá com saudade, Gustavo? Modelo, restrições, critérios de algoritmos. Saudades dos algoritmos de PO. Daí a gente vai trabalhar, então, com esses conceitos básicos. Ela é uma aula super importante, tá? Porque é daí que tudo vai vir depois, assim. Vai falar de modelo de maximização, modelo de minimização, restrições. Então, eu quero maximizar, eu quero minimizar, qual é o problema que eu tenho, por que eu não consigo, aí vai vir a restrição.
a elaboração do modelo, qual tipo deve ser construído, tudo isso a gente vai trabalhar e a gente vai estudar nessa aula do dia 6 de dezembro, que ela vai ser uma aula assíncrona. Ela é uma aula que vai ser gravada. Acho que agora eu olhei tudo errado. Peraí, a aula de teoria matemática ela é uma aula assíncrona. A aula de história da PO ela é uma aula síncrona, ela é ao vivo. Aí a nossa aula de conceitos básicos ela é assíncrona. E depois a gente entra em definição e modelagem. E aí começa a ficar pior o negócio ainda. Porque quando a gente fala de definição e modelagem, a gente vai começar a operacionalizar a PO. Então, como é que eu defino o problema de otimização que eu tenho? Vocês já ouviram falar daquele diagrama de Ishikawa, do espinha de peixe? Não? Nunca? Vai ver se não sacode. O espinha de peixe ele é tipo um peixe, de um lado ele tem o problema, do outro lado ele tem a solução. Tu vai armando, tu vai decidindo soluções a partir disso. Mas a gente vai trabalhar isso aí em cima, tá? Mas é um peixe, ó. Tá aqui o peixinho, ó. Ele chama Ishikawa. Depois, se alguém quiser ir olhar, procura aí no Google, já vai, para não chegar tão cru na aula. Ó. Ishikawa. Acho que é assim que escreve. Ou escreve, pesquisa, espinha de peixe. Espinha de peixe, decisão. Uma coisa assim no Google, certeza que vai aparecer esse formato, tá? Então, definir pelo diagrama de Ishikawa, depois definir as estratégias, definir os princípios para a construção do modelo e papapá. E aí a gente faz a nossa prova. Depois que a gente faz a nossa prova, recesso. Aí vai para o Natal, Ano Novo, e voltamos para falar de modelos matemáticos de otimização. Daí a gente vai começar a pensar realmente o problema de PO, de que forma a gente monta a estrutura lógica do modelo. Aí a gente começa com aquelas coisas, maximizar Z igual a 30Y mais 40W, menor ou igual que B1, menor ou igual que uma B3. Lembra dessas coisas, Gustavo? Mas tipo, só para dar um oi, é isso aqui, ó. É tipo mais ou menos assim esse negócio. Não, e assim, é legal falar para eles que essa é uma matéria que tu não pode tirar férias, né? Porque se tu ficar 2 semanas sem aparecer, sem estudar, tu vai chegar na matéria e parece que tu tem outro curso. Não vai entender mais, porque é tudo muito sequencial. Tu precisa entender a aula de hoje para entender a outra, entender. Senão tu fica no caminho. Não vai ter como fugir, mas ó, eu tô tentando mostrar para vocês qual é a vibe, ó, esses somatórios, assim, sabe? Tá, aquele somatório aí na frente é só para assustar, não mostra isso pra eles. E é tipo, você lembra daquelas coisas, tipo aquelas funções, aquele f de x igual a tal coisa, e aí monta a função e vê o modelo de restrição. Vocês lembram disso, gente? f de x igual 30a menos 4b, e aí monta o gráfico da função. Vocês deveriam ter estudado isso pelo menos para fazer o Enem, né? Mas, enfim, vamos lembrar, então. Vamos lembrar. Vou trazer o f de x para a gente lembrar. E aí a gente fala de modelos matemáticos da otimização, tá? Depois a gente vai falar de teoria dos jogos. Teoria dos jogos, eu acho uma parte bem legal no PO, a teoria dos jogos, porque faz um pouco de sentido, assim, real, né? Não fica tão teórica coisa, parece que tu entende. Que é essa coisa da competição, né? Alguém que trabalha em setor público, já trabalhou com licitação? Sim, não? Melhor, alguém sabe o que é uma licitação? Não? Licitação. Não? Tá, mas basicamente é como um setor público faz compras, tá? E como é que ele compra alguma coisa, tá? De forma bem simplória aqui a minha explicação. E a gente vai entender um pouco do que está por trás dessa ideia de teoria, na teoria dos jogos, tá? Depois a gente vai ter uma aula de teoria das filas, falando da logística, falando dos modais. Alguém que trabalha com logística? Alguém que gosta de logística? Tipo, é um setor que eu quero trabalhar depois. Ou alguém trabalha com comércio exterior, ou alguém trabalha com logística aqui? Não? Tu gosta, Gabriel? Aí a gente vai falar um pouquinho disso, vai dar uma ideia geral, assim, porque a gente vai ter muita logística depois, vai ter logística de suprimentos e de distribuição, tá? Fechamos esse formato, a gente faz o podcast e a gente volta para o famigerado Simplex. O Simplex são várias... Peraí, vocês lembram daquelas tabelas de determinantes de matemática 2? Determinante que uma tabela multiplica pelo inverso da outra, que multiplica pela divisão da outra, e divide, inverte, aquelas coisas todas. Mais ou menos, né? Mais ou menos.
Simplex é aquilo ali meio que aplicado, entendeu? É mais ou menos aquilo ali meio que aplicado, assim. Então, eu acho que assim, ó, se vocês tiverem tempo e ansiedade, já joguem no Google o método Simplex e vai olhando o que é essa criança, tá? Depois a gente faz o seminário e a gente encerra a nossa disciplina com mais uma prova, tá? Gente, deixa eu falar para vocês o seguinte. Eu vou abrir agora aqui com vocês o nosso AVA, que vocês já entraram, né? Para estarem aqui, vocês com certeza entraram. Mas eu quero mostrar para vocês qual é o formato de aula assíncrona. Porque quando houver aula normal, aula síncrona, vocês vão estar aqui comigo e a gente vai dialogar. Mas eu quero falar para vocês como é que é uma aula assíncrona. Tá, tá aqui. Deixa eu dar um zoom maior ali pro... Esqueci o nome do colega que tá. Acho que tá bom, né? Tá, aqui então, ó, avisos, qualquer coisa eu vou colocar aqui. Aí aqui, plano, cronograma, essas coisas, tá? Que vocês vão ter no de vocês. Não adianta baixar o cronograma, porque eventualmente eu mudo ele, mas aí eu sempre aviso quando eu mudo, tá? Então é mais fácil ter ele salvo aí nos favoritos, se vocês quiserem salvar, do que baixar. Nossa primeira aula que a gente está aqui, a aula de teoria matemática. Tem algum fã de Harry Potter aqui na aula? Sim? Não? Vocês são muito silenciosos, Jesus. Jesus apaga. Tá aqui na sala de teoria matemática da administração, tá? Aí, pesquisa operacional, aí eu botei aqui que o dia oficial é dia 22 às 18h50. Então, se no dia 22 vocês quiserem entrar e assistir a aula, vocês assistam. Se quiserem assistir antes, tá tudo safo. Tá aqui a aula de teoria matemática da administração. Vocês têm a aula, vídeo, ele também tem o link para quem quiser ir direto para o YouTube. Agora eu vou explicar por que também tem o link, tá? Aqui. Então a aula ela é esse vídeo. Aqui tem os slides para quem quiser baixar. Ó, clica aqui, vai direto para os slides. Se alguém... Tinha uma colega na turma anterior que ela imprimia os slides. Eu disse, coitada das árvores, né? Que tem que estar sofrendo a impressão. Olha só, leitura indicada. Aí tá aqui o capítulo do livro, que é da onde saiu a nossa aula. Ó. Professor, 33 páginas, vocês não vão ler, tá tudo certo, eu sei disso. Mas se vocês quiserem ler, ele tá aqui, tá? Todo o material da aula tá aqui, beleza. Aqui eu botei alguns artigos que aplicam, se vocês quiserem olhar, e aqui tem uma entrevista. Então, essa entrevista ela é gravada por mim, com a professora lá da UPE, professora Josi. Então, o que tem que fazer nessa aula? Tem que ver o vídeo da aula, que é esse vídeo verde aqui do Harry Potter, e tem que assistir o vídeo de racionalidade instrumental subjetiva da professora Josi. Tá? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês, lá com o Bauer, vocês estudaram Guerreiro Ramos. Vocês lembram desse nome, Guerreiro Ramos? Lembram? Aí estudou a racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva do Guerreiro Ramos. Esse vídeo aqui, ele é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Tá? Esse vídeo aqui é sobre isso. Então, esse vídeo, ele é... Bom, eu não vou dar spoiler, vocês têm que assistir ele. Tá? E aí, tem uma... aí vou avançar e tem uma pergunta que diz assim, ó. O que você pensa sobre? A pergunta é, tá aqui, ó. De que forma a tua profissão pode usar racionalidade instrumental para desenvolver à sociedade uma dança subjetiva? O professor estava brisado quando escreveu essa pergunta. Provavelmente você deve estar pensando isso. Mas não, ela faz sentido, tá? Ela faz sentido se vocês assistirem os materiais, tá? Então, tem que assistir os materiais para responder essa pergunta. E aí, o que tem que fazer? Responde essa pergunta aonde? Responde essas perguntas no comentário do vídeo. Entra no vídeo, no YouTube, e comenta aqui. Deixa eu abrir aqui para ver. Espera aí. Por que não está pegando? Peraí.
Se carregar, deixa eu ver. Ó, tá aqui o vídeo. Aí, claro, vocês vão assistir o vídeo bonitinho, papá. E vocês vão vir comentar a resposta de vocês aqui, ó. Adicionar um comentário. Como se vocês estiverem comentando qualquer coisa mesmo, tá? Vocês escrevem aqui o que vocês, como vocês como administradores, trabalhariam a questão de racionalidade substantiva. Mas para responder, tem que olhar o vídeo. Professor, tem que responder a pergunta no vídeo? Sim, precisa responder a pergunta no vídeo. Porque é a forma de eu ver que vocês estão em contato com a matéria, tá? Professor, e se eu não responder? Se eu não responder, não vai acontecer nada. E se eu responder? Se responder, vai acontecer alguma coisa. Eu sempre beneficio quem responde os vídeos. Então, de repente, daqui a pouco rola um meio ponto a mais. Só por ter respondido o vídeo no comentário. Certo? Então, responde o vídeo aqui, que eu vou ficar monitorando quem respondeu, e de repente rola um meio ponto a mais na nota. Fala, Gustavo. Respondam a pergunta e elaborem a resposta. Não respondam o vídeo visto, quero nota e coisas do tipo. Já aconteceu, né? Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui. Já tem um monte de exemplo para se basear, Ó, tem um monte de coisa aqui, ó. Por exemplo, o Christian, ele era engenharia de alimentos, aí falou como é que ele faria, engenharia civil empresarial. Então tem um monte de ideia de como é que vocês podem responder isso aqui, ó. Engenharia bioquímica, ó, em ciências contábeis. Então, vocês vão entrar no vídeo, responder ele, e é isso, tá? É sobre isso. Feito isso, acabou a aula. E espero vocês na nossa outra aula ao vivo. Certo? Tá. E, gente, deixa eu perguntar para vocês. Até aqui eu dei 1 milhão de informações para vocês, né? Mas tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa... Deixa eu tirar isso aqui. Até aqui, vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou tá tudo sussa? Tá todo mundo vivo? Vocês ainda estão aí? Porque às vezes o cara liga a aula e vai fazer qualquer coisa, né? Também tem isso. Mas, enfim. Vocês querem perguntar alguma coisa nesse momento? Vocês querem que eu dê meu Pix para vocês mandarem alguma coisa de dinheiro para mim? Vocês querem que eu mande o meu endereço para vocês mandarem um iFood para mim? Também pode ser. Tudo tranquilo? Então tá. Feito então, tá? As aulas gravadas eu coloco lá no Ava, tá? Eu vou abrir no Ava, coloco... Assim que termina, normalmente eu posto, às vezes eu posto no outro dia, se for o caso, mas eu coloco lá no Ava. E aí dá para pegar todo o conteúdo. Essa aula ela é importante porque ela explica as avaliações e ela explica o formato. Então, se vocês vierem me perguntar alguma coisa muito nada a ver, assim, que eu já tenho conversado aqui, eu vou mandar vocês assistirem esse vídeo, tá? Porque tá tudo meio que combinado aqui. Gabriel, sim, manda direto por e-mail para mim, que facilita total a minha vida, tá? O e-mail fica aqui no celular, e aí vocês... eu respondo vocês mais rápido. Obrigado, foi uma grande apresentação, show. E vamos lá, gente. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa para falar, Gustavo? Não, é isso. Eu vou mandar uma mensagem para eles no Ava também, para eles poderem me chamar lá. Depois, para não precisar me pesquisar. Né, perfeito. Mas tá ali nos participantes, né? Dá para pegar pelos participantes. Olha o Gabriel Pereira tá querendo já ganhar a nota dele antes, viu? Já tá aí me adulando. Não que funcione, mas eu fico lisonjeado, Gabriel. Assim, ó, emocionado, entendeu? Teu elogio. Já ganhou meio ponto. Se abrir a câmera na próxima, ganha inteiro. Não faz nem a prova. Não, o Wagner manteve câmera aberta até o fim, cara. Eu vou até anotar teu nome aqui, Wagner. Vou botar aqui no quadro, ó. Wagner. Você é do diretório acadêmico, Wagner? Rodrigues. Sim, sou do diretório. Te conheci de algum lugar. Cara, aquilo deve ser muito louco estar gerenciando o diretório na pandemia, né? Que dificuldade deve ser, né? Fala sério. Dificuldade de interação.
Eu imagino, porque já não é fácil presencial, né? Eu imagino que online, pessoal. Eu sigo o diretório, eu gosto de ver o que vocês fazem, gosto de ver as feições de vocês, mas eu sei que deve ser até difícil gerenciar diretório desse formato, tá? Mas é isso aí. Bom, bonitos de rosto, é isso de minha parte, tá? Tá todo mundo liberado aí, que se alguém quiser falar alguma coisa pode falar, dizer, professor, tu é lindo, te amo, tá tudo certo. Pode ser esse tipo de coisa, ou não, pode ir embora. Não minta. Mas é isso, tá, gente? Brincadeiras à parte, espero que seja um semestre legal e a gente vai conversando ao longo do semestre, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, valeu, obrigado, Gustavo, por estar aí com a gente. Obrigado pela aula, professor. Obrigado, Gustavo. Boa noite para todo mundo. Valeu, gente, valeu. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu. Vou pegar a gravação aqui.